Olá! Sejam muito bem-vindos! Esse é o programa Adri e Rafa Correm, feito para deixar vocês mais informados sobre as principais notícias e acontecimentos no mundo da corrida. Muito prazer, eu sou o Rafa. Olá, eu sou a Adri. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa que vai ao ar todas as quintas, às 18h30, aqui na TV Minuano. Vocês podem assistir sempre pelo canal 525 da Claro, também pelo site tvminuano.com.br, que vocês têm acesso lá pela bio do Instagram também. E se vocês quiserem assistir pelo YouTube, podem assistir a qualquer momento e qualquer horário. O nosso programa vai ter muitos quadros para informar vocês sobre corrida. Nós vamos ter o TBT do Corre, onde nós vamos trazer o nosso olhar sobre algumas provas que já passaram e nós participamos. A Agenda do Corre é um quadro para trazer informações para vocês que querem correr alguma prova que está por vir. Vamos ter convidados especialistas, o olhar deles, informação deles, para vocês começarem a correr ou melhorar a corrida de vocês. Especialistas como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, educadores físicos, treinadores vão passar por aqui junto com a gente. Vai ter o personagem do Corre, para destacar aquelas pessoas que são importantes na corrida. O Vem Correr com a Gente é um quadro onde vocês vão participar. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente conta mais. Nós vamos ter o meme do Corre, que de vez em quando vai passar por aqui, Corre Tech, novidades, informação sobre a corrida. Quer saber um pouco mais? Então te liga aí que a gente vai falar um pouco mais desses quadros para vocês. Esse programa é feito para quem corre, para quem está iniciando na corrida ou simplesmente simpatiza com o esporte. E se vocês se identificaram com ele, vem com a gente, porque como a gente sempre fala, nunca é só corrida. E para começarmos, nós vamos falar um pouquinho de nós, Adri e Rafa, um casal de corredores que tem um perfil no Instagram com o mesmo nome do programa, Adri e Rafa Correm, que é onde a gente registra as nossas provas, os nossos treinos, fala sobre dicas e informações de corrida. Eu sou o Rafa, educador físico, especialista em fisiologia do exercício e corredor há mais de 20 anos. Já eu corro há bem menos tempo, eu comecei a correr há somente 2 anos, incentivada pelo Rafa. No início eu corria distâncias curtas, 1 quilômetro, 2, fui aumentando as distâncias. E ele começou a correr distâncias menores para me acompanhar. E juntos nós corremos uma meia maratona. Foi incrível. A partir daí eu comecei a me desenvolver mais na corrida. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história no nosso quadro TBT do Corre. No quadro de hoje, o TBT do Corre, a gente escolheu 2 provas para falar para vocês. Uma mais recente e outra que já aconteceu há mais tempo, mas as duas são super especiais. Então vamos falar sobre a primeira delas, que é a Grêmio Run. Agora o pace baixo. Vai largar! Largou! Mais que uma corrida, é uma experiência. Todo mundo correndo pelo amor ao Grêmio. Bora! O que é mais difícil? Correr atrás do filho ou correr uma maratona? Correr atrás do filho sempre é mais difícil. Ali, tricolor! Quilômetro 2, 5:25. Quanto vai ser o jogo hoje? 1-0. 2-1. Tá ótimo. Terceiro quilômetro. 5h32. Dá-lhe, Grêmio! Bora! Tem jogo hoje? Grêmio de Juventude. 5-0. Quarto quilômetro. 5h26. Gado. Quanto vai ser o jogo do Grêmio hoje? 2-0. Tá ótimo. Agora vem a melhor parte. Correr dentro da arena. Corri pra isso! Vamos! Bora! Dá-lhe, Grêmio! A Grêmio Run, ou Corrida do Grêmio, é uma prova que aconteceu agora, recentemente, no mês de outubro. E é uma prova muito bacana. É uma prova que vão corredores, claro, pessoas que já correm há bastante tempo, mas a gente encontra bastante famílias correndo, grupos de amigos. Ela é uma prova comemorativa e isso que é o mais bacana dessa prova. Ela tem distâncias de 3, 5 e 10 quilômetros. Nós corremos 5 quilômetros. Ela acontece no entorno do estádio,
E ela finaliza dentro da Arena do Grêmio. A torcida nas arquibancadas dá aquele ar todo especial para quem está chegando, porque ali estão familiares, amigos, torcendo pelo corredor que está concluindo ali a prova. Então o que vocês viram no vídeo é isso mesmo, é esse astral, é esse clima bacana, é muito bacana, é emocionante, né? Sim, e o ponto alto dessa corrida é a chegada, que acontece dentro da arena. A gente passa por dentro do campo para poder chegar. E tem inclusive, a Adri não falou, mas tem a Corrida Kids e a caminhada. A Corrida Kids acontece também dentro do campo do Grêmio. É uma corrida muito legal, com a participação da banda geral do Grêmio, que, como vocês viram nos vídeos, aparece tocando os principais cânticos da torcida. E é uma festa que reúne o amor pelo clube e o amor pelo esporte. É lindo, é emocionante. A gente adorou participar, já é a segunda edição que nós participamos e esperamos ano que vem estar lá novamente, né? Muito bacana. Esse foi o primeiro que a gente escolheu, o primeiro registro para vocês, mas tem uma segunda prova que a gente também escolheu para mostrar para vocês. A gente não tem, infelizmente, vídeos, mas é uma prova que tem o nosso coração, porque foi a primeira vez que eu corri uma meia maratona, né? E nós corremos juntos. Então, a nossa primeira meia maratona juntos foi a NB 42K. A gente trouxe algumas fotos, né? São os registros que a gente tem dessa prova. É uma prova incrível. Essas fotos foi da primeira vez que essa prova, inclusive, aconteceu em Porto Alegre. Então, várias estreias, né? A minha estreia aí nos 21 quilômetros, a nossa estreia enquanto casal e a estreia da prova acontecendo aqui em Porto Alegre. Essa prova já aconteceu novamente esse ano e ano que vem vamos para a terceira edição. Foi muito bacana. Conta pra gente da chegada. A chegada foi fantástica porque nós percorremos 21 quilômetros, mas nós podemos acompanhar os quilômetros finais do campeão da maratona, que passou ao nosso lado enquanto nós estávamos chegando, né? E podemos vivenciar esse momento único da prova, né? Eu acho que a corrida é um dos poucos esportes onde os corredores amadores correm junto com a elite, né? E foi realmente fantástica essa prova. Ela foi para a sua segunda edição agora em 2025, que praticamente dobrou o número de inscritos, e para 2026 dobrou novamente o número de inscritos. Vão ser mais de 15 mil corredores em 2026 participando dessa mesma corrida, que já virou tradição aqui em Porto Alegre. Isso aí, nós adoramos, estamos na expectativa, assim como esses 15 mil inscritos, né, da edição do ano que vem. E se vocês também estão aí na expectativa de correr, então se liga porque vem um quadro muito bacana, a Agenda do Corre. Então, se você gostou dessa ou dessas corridas, acompanhe o que vai acontecer nos próximos dias aqui no estado. Sábado, dia 15 de novembro, temos a Corrida Unimed, etapa região da campanha, 3 e 5 quilômetros em Bagé. A Rústica, 71 anos de Não Me Toque, com 5 quilômetros em Não Me Toque. A terceira corrida do Porto de Rio Grande, 110 anos, 5 e 10 quilômetros em Rio Grande. Temos a 11ª etapa CTMRS Antônio Prado, com 6, 12 e 16 quilômetros em Antônio Prado. Sananduva Night Run, com 3 e 5 quilômetros em Sananduva. Temos a segunda corrida contra pólio, 2 e 5 quilômetros em Santiago. No domingo, dia 16 de novembro, temos a primeira meia maratona Guaíba Runners, com 4, 10 e 21 quilômetros em Guaíba. Temos a Netshoes Run, com 5 e 10 quilômetros em Porto Alegre. A corrida da SIC corre pela História, 4,5 e 9 quilômetros em Caxias do Sul. Temos a primeira corrida dos Voluntários Bombeiros de Igrejinha, com 3, 5 e 10 quilômetros em Igrejinha. A Move Day Run, com 3, 5 e 10 quilômetros em Novo Hamburgo. John Deere Run, 3,
6 quilômetros em Montenegro, a primeira corrida de rua da OBRS, com 6 quilômetros em Canoas. E na quinta-feira, dia 20, nós temos a segunda rústica da Brigada Militar, com 4 e 8 quilômetros em Porto Alegre. E também a Corrida do Jornalista, com 3 e 6 quilômetros, que apesar do nome, ela não é uma corrida exclusiva para jornalistas, é uma corrida aberta ao público e que nós estaremos lá participando em Porto Alegre. É isso mesmo, muitas provas vindo aí. Ficaram animados para participar? Vale lembrar que a Corrida do Jornalista nós vamos correr, né? Quem quiser correr e participar, daqui a pouco aparece com a gente aí no próximo programa, no nosso quadro, né? Vem correr com a gente. Então, se encontrar a gente lá, vem fazer fotos, gravar para poder aparecer aqui no próximo programa. E algumas dessas provas estão com inscrições abertas, como é o caso da Corrida do Jornalista. Então, dá tempo de vocês participarem. Ficaram animados, já querem se inscrever? Espera aí só um pouquinho, porque a gente vai para o próximo quadro que vai ajudar muito vocês. É a Dica do Especialista. Na Dica do Especialista de hoje, eu resolvi separar aqui 3 perguntas para o nosso convidado que já está aqui, na verdade, é o Rafa. Como ele me ajudou muito no início, quando eu comecei a correr, achei que seria super importante trazer essas dicas para todos vocês, dividir com vocês algumas das dicas que eu recebi e me impulsionaram, me ajudaram a melhorar o meu desempenho na corrida. Então eu separei para ti 3 perguntas para o pessoal de casa. A primeira pergunta que eu separei: o que é o mais importante para quem está começando na corrida? Traz aí as tuas informações e as tuas dicas, porque eu tenho certeza que tem gente super empolgada aí para dar o primeiro passo. Com certeza. A dica mais importante para quem está começando na corrida é procurar um médico e fazer um check-up para ver se está apto para a prática de atividade física. E aí eu posso falar não só da corrida, mas de qualquer esporte. A gente precisa primeiro procurar um médico e fazer um check-up para ver quais as reais condições do nosso corpo em suportar um esforço físico um pouco mais alto. Feito isso, vamos para a corrida. Primeira coisa, a gente precisa pensar não em correr grandes distâncias, nem em correr muito rápido. A gente precisa saber dosar no início, né? E aí eu falo de correr grandes distâncias e não correr rápido. Às vezes a gente não precisa se preocupar apenas com a distância, mas pode ser com o tempo. A pessoa consegue correr 2 minutos, ótimo! Começa com 2 minutos de corrida, intercalando com 2 minutos de caminhada. Aos poucos, vai aumentando o tempo de corrida e diminuindo o tempo de caminhada até que consiga correr por mais tempo e uma distância maior. Feito isso, o principal objetivo da corrida no início é fazer com que a pessoa se sinta bem, então ela precisa criar o prazer pelo exercício, pela corrida, né? E aí criar uma meta palpável. O que seria uma meta palpável? Uma distância de 3 quilômetros, um tempo de 20 minutos correndo, enfim, criar coisas que sejam fáceis de ser alcançadas para que não se perca a motivação e não desestimule a prática da atividade física. Que ótimo! Então tu já deu muitas dicas aí numa pergunta só, mas eu acho que é importante a gente falar sobre frequência. Qual deve ser a frequência semanal para quem está começando? Para quem está começando na corrida, o ideal é iniciar com 3 vezes por semana e de preferência intercalando os dias de exercício, porque o corpo, além de se exercitar, ele precisa de um tempo para descansar e se recuperar para um próximo treino, né? Então é sempre bom procurar um intervalo de 24, 48 horas entre um treino e outro, né? 3 vezes por semana é um tempo muito bom, muito adequado. E claro, com aquelas dicas sempre importantes de poder conciliar a alimentação, o sono, que faz parte do processo de treinamento, né? Assim como o treino é importante, o descanso é muito mais importante, porque é onde o corpo se recupera e cria adaptações para que a pessoa possa evoluir, não só na corrida, como em outros esportes também. Perfeito, tu sempre fala sobre isso, né? O tripé, eu levei para minha vida de treinamentos, né?
Treinar bem, se alimentar bem e dormir bem. Esse tripé eu achei fundamental e eu tento seguir sempre ele. E aí eu acho que pegando o gancho aí desse tripé, eu quero te pedir assim uma dica final. A pessoa está super empolgada, vai começar, já prestou atenção em tudo que tu falou, constância, frequência semanal. Então traz uma dica final para quem está nos assistindo em casa. A dica final eu já dei aqui, tá? É procurar uma meta palpável, correr 3, 5 quilômetros ou 20 minutos, 30 minutos, para que ganhe propósito com o treino, né? E aí, além disso, é importante buscar grupos para correr, porque correr em grupo é sempre melhor, né? Pode ser uma assessoria de corrida, pode ser uma comunidade de corrida, inclusive nós temos uma comunidade de corrida, Adri e Rafa correm, a gente realiza um treino mensal por mês, então segue a gente no Instagram que a gente passa mais informações sempre por lá, vocês podem acompanhar e vir participar da corrida com a gente, que talvez a gente possa trazer aqui para o programa depois e pode aparecer aqui junto com a gente, que vai ser muito legal. Se inscrevam em uma corrida para participar, para correr com mais pessoas, porque quando a gente faz isso, a gente começa a descobrir o verdadeiro prazer de correr junto com outras pessoas, né? E a gente cria o propósito. Claro que não dá para começar a treinar e na semana seguinte se inscrever na corrida. O importante é se inscrever na corrida, ter tempo para treinar e participar e descobrir o quanto prazeroso é correr junto com mais pessoas e todas com o mesmo propósito. É, isso mesmo. Então ele deu várias dicas, né? Eu pedi uma, mas ele ajudou aí vocês então com muitas dicas. Eu acho fundamental isso, ter alguém para correr junto no início, às vezes é aquele incentivo que falta para vocês. Eu corria com o Rafa, então posso falar para vocês que com toda certeza ter uma companhia faz toda a diferença. A gente corre com mais vontade, o treino fica mais leve. Então procurem grupos. O Rafa já deu a dica aí do nosso grupo, que é uma excelente dica, né? Venham participar dos treinos com a gente, é gratuito, todo mundo pode chegar, pode participar. Não precisa ter vergonha porque está começando, porque a gente vai sempre incentivar. Tem grupo para quem começa caminhando, inclusive, né? E depois evolui para a corrida, e isso é o mais bacana. E agora eu tenho certeza que vocês vão começar a correr, né? Eu não tenho dúvidas, com todas essas dicas que o Rafa trouxe, valiosíssimas, né? Bora correr, gente! Mas, antes disso, a gente separou um quadro muito especial aqui para vocês, onde vocês vão também ter mais informações. É o nosso quadro Corre Tech. O Corre Tech é o nosso quadro onde a gente fala sobre novidades, tecnologias, o que tem de novo no mundo da corrida. Porém, no quadro de hoje, a gente vai falar sobre o item que é fundamental e básico para quem quer começar a correr. Nós escolhemos falar sobre o tênis, porque é uma dúvida de todo corredor que está iniciando. Qual tênis usar, qual escolher, qual é o melhor? Então, Rafa, conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Qual tênis eu devo escolher para começar a correr ou o que eu devo cuidar para escolher um bom tênis? Bom, dizem que para correr basta ter um tênis e sair para correr. Mas nós temos muitas opções de tênis no mercado. Então, eu vou dar dicas de como escolher um tênis que possa se adequar bem ao seu pé, né? O primeiro passo, e acho que é um dos mais importantes, é um tênis que não fique muito justo no pé. Ele tem que ter um certo distanciamento entre a ponta dos dedos e a ponta do tênis, para que não cause desconforto durante a corrida. É sempre muito importante a gente experimentar o tênis antes de comprar, justamente para poder ver esses pequenos detalhes que podem atrapalhar e podem causar um desconforto na hora da corrida. Um outro detalhe que é também muito importante é o amortecimento do tênis. O tênis precisa ter um bom amortecimento. O amortecimento é um indicativo forte de que o tênis é confortável e próprio para a corrida, né? Porque para correr, o tênis precisa estar confortável no pé, né? E o amortecimento é justamente um grande indicativo disso, né? De conforto. Também é muito importante evitar tênis casual, né? Ou que não seja próprio para a corrida, para a prática da corrida, porque isso pode causar lesões, desconfortos e pode não ser uma forma prazerosa de iniciar a corrida.
Isso, exatamente, excelentes dicas. Eu quero completar falando para vocês que nunca usem o tênis que vocês acabaram de comprar, estreando ele numa prova. Faz parte do treinamento treinar a corrida com aquele tênis novo. Então, achou o tênis perfeito, encaixou no pé, seguiu todas as dicas do Rafa, comprou o tênis, tem uma prova ali na frente, treina antes com o teu tênis para ver se ele realmente se adapta ao teu pé no treinamento, porque aí com certeza a tua corrida vai ser espetacular. Se tu tá com o tênis bem ajustadinho, sabe que ele não vai te machucar. E nesse quadro ainda do Corretec, a gente tem uma outra dica super especial para vocês. Para compor aí com um ótimo tênis, precisa ter uma ótima meia. A nossa dica também é sobre meias. Joker Socks, que é a nossa parceira, né? É parceira aqui do nosso programa Adri Rafa, fabrica meias de poliamida, que são um material excelente. 100% poliamida vai ser aquele material que não vai causar bolhas nos teus pés enquanto tu corre. Então fica a dica do combo perfeito para correr. Um ótimo tênis com uma ótima meia. Se liguem aí nessas dicas antes de vocês começarem, porque com certeza a corrida de vocês vai ser muito melhor, não é mesmo? Com certeza. As meias Joker, elas proporcionam conforto e desempenho para a tua corrida. Então, investe lá, meias Joker e um tênis de boa qualidade, que com certeza vai ter uma boa corrida. Exatamente, são as meias que nós usamos. Bom, e agora a gente vai para um quadro onde vocês vão participar. Tá? É o nosso quadro Vem Correr com a Gente. No quadro de hoje, como o nosso programa está estreando, vocês não mandaram imagens, registros, fotos, vídeos, não é mesmo? Mas nós trouxemos os nossos registros. E os registros de hoje são muito especiais. O Rafa falou para vocês do treino que a gente realiza mensalmente, né? Treino gratuito, treino aberto. E a última edição dele aconteceu no dia 31 de outubro, que é a data do Halloween, não é mesmo? Então vamos assistir aí um pouquinho do que foi esse nosso treino. As imagens que estão passando aqui são os nossos registros no nosso treino de Halloween. Ele aconteceu no Pontal Shopping e foi uma diversão só, ou um terror só, como as imagens mostram. A verdade é que nós nos divertimos. O pessoal veio fantasiado, teve várias fantasias horripilantes, teve criança participando fantasiado. Aí esse registro, que foi uma montagem, na verdade, né, que um dos fotógrafos fez, mas esse foi o clima do treino. Era diversão, né, ao mesmo tempo que a gente corria, suava, a gente também se divertia. Foi maravilhoso, gente. E já fica aqui o convite para vocês. Para os próximos programas, nós queremos vocês aqui conosco no Vem Correr com a Gente. Então, separem aí as fotos, os vídeos, mandem pra gente, marquem a gente quando vocês postarem lá no Instagram, porque os próximos a aparecerem aqui vão ser os registros de vocês. E a gente vai ficar super feliz de ter vocês conosco nesse quadro. E acho que legal falar que nesse último treinão a gente fez um concurso de fantasias, então a gente elegeu as 10 melhores fantasias e elas ganharam brindes, né? Geralmente nos nossos programas tem sorteios, tem concursos, tem sempre alguma novidade. Então, esperamos vocês nos próximos. Isso aí, os nossos treinos são sempre assim como o Rafa falou. E a gente quer agradecer muito a participação de vocês por terem estado aqui conosco nesse nosso primeiro programa, né? A gente está nervoso, mas é assim mesmo, o programa vai acontecer, vocês vão participar com a gente, estreia isso mesmo, vamos ter muitos outros. Fiquem sempre aqui, acompanhem sempre a gente, de coração, nosso muito obrigado. A gente separou algumas fotos finais para mostrar aí, nós correndo, nós nos divertindo, porque a corrida pra gente é isso, é um prazer. E estar aqui nesse programa é algo que a gente vai fazer com a mesma alegria, né? Com a mesma alegria da corrida a gente quer trazer aqui pro programa. Muito obrigada!